Ponte Quinca Mariano, inaugurada no dia 28 de novembro de 1937 com o nome de Ponte do Veloso, sobre o rio Paranaíba, que liga os estados de Goiás aqui e Minas Gerais lá. Foi aqui, no dia da inauguração, no dia 28 de novembro de 1937, que teve início uma das histórias mais interessantes dos estudiosos do direito. Foi aqui que começou a saga dos irmãos Naves, o maior erro judiciário brasileiro no século XX. Como vão, meus amigos, tudo bem? Espero que sim. Que tal viajar conosco pelo primeiro episódio da nossa série dos crimes rumorosos que permeiam a história do Brasil? O caso dos irmãos Naves. Vem com a gente. O ano é 1937. Getúlio Vargas está no poder desde 1930. Estamos em plena ditadura. A 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas dá o chamado golpe do Estado Novo, a pretexto de combater uma suposta ameaça comunista. O Estado Novo é um regime caracterizado pela centralização de poder, pelo anticomunismo, pelo autoritarismo. É outorgada uma nova Constituição, redigida por Francisco Campos, apelidada de A Polaca, por inspiração da Constituição polonesa. É uma Constituição de cunho autoritário e isso vai se refletir em toda a sociedade. A imprensa está censurada. Getúlio Vargas dizia que era necessário reajustar o organismo político às necessidades econômicas da nação. Por meio da Lei de Segurança Nacional, procura-se combater movimentos que se contrapunham ao regime, como foi a intentona comunista de 1935. Esse era o terreno fértil para o exercício da força estatal contra qualquer coisa que ameaçasse a paz e a ordem social. A criminalidade, na qualidade de elemento desestabilizador do convívio social harmônico, precisava ser enfrentada a todo e qualquer custo. Para manter o regime, era necessário manter a ordem. Estado forte, autoritarismo, censura e o intento de manter a ordem a todo custo são os ingredientes da receita que está na base do caso dos irmãos Naves. Sebastião José Naves, 32 anos, nascido a 29 de janeiro de 1905. Joaquim Naves da Rosa, 27 anos, nascido a 16 de janeiro de 1910, eram dois dos 12 filhos de Ana Rosa Naves, 66 anos e já viúva na época dos fatos, e José Antônio de Oliveira. Joaquim era casado com Antônia Rita de Jesus, 20 anos, analfabeta, com quem tinha uma filha de 1 ano, chamada Alice. Antônia é prima de Benedito Pereira Caetano. Sebastião é casado com Salvina Olina de Jesus, 3 filhos. O mais novo, Wilson, está com 9 meses de idade e ainda é amamentado no peito. 2 irmãos com pouca escolaridade, mas com muita vontade de vencer. Trabalhavam com compra e revenda de mercadorias. Compravam e vendiam materiais agrícolas, querosene, sal, levavam para Araguari e Uberlândia produtos que eram comercializados pelas cidades circunvizinhas. E no sentido contrário, levavam de Araguari e Uberlândia para essas cidades produtos mais acabados, manufaturados nessas cidades. A vida é dura, mas o trabalho estava recompensando. Tanto assim que Sebastião, em associação com Benedito Pereira Caetano, compra um caminhão Ford V8 por 16 contos de réis, com a finalidade de levar para Araguari o arroz que Benedito estava negociando pela região. Tudo parecia encaminhado para dar certo. Mas parece que não foi o que aconteceu. Benedito Pereira Caetano é um jovem de 22 anos com muitos sonhos. Filho de um próspero fazendeiro, José Pereira da Silva, pretende ser rico. Ele pretende um salto na sua vida. Não quer ficar aprisionado aos pequenos negócios da roça. Ele passa por privações, ele trabalha de sol a sol. E no início de 1937, ele decide trabalhar com arroz,
compra e venda de arroz. Por conta disso, ele comprou o caminhão em sociedade com Sebastião Naves. Ele parte para Araguari para acompanhar melhor o mercado em setembro de 1937. Com as economias que tinha e ainda com o dinheiro que ele pega emprestado do pai, do cunhado e da mãe, ele junta 136 contos de réis, aproximadamente 450 mil reais hoje, e parte para comprar arroz. Compra arroz, leva para armazenagem no armazém de Antônio Lemos. Chega a ter 2.047 sacas de arroz. O intuito é esperar a subida do preço para fazer o lucro. Entretanto, o preço não sobe. Benedito começa a ver o preço cair, cair, cair. Ele se desespera. No momento em que o preço se estabiliza, ele resolve vender todo o arroz que tinha. E vende para o próprio Antônio Lemos, que já armazenava o arroz. Recebe o cheque 71645 contra o Banco Hipotecário de Minas Gerais, no valor de aproximadamente 90 contos de réis. Benedito tinha uma dívida de 136. Conseguiu apurar 90 com a venda. Estava com prejuízo de quase 50 contos de réis. 90 contos de réis, atualizados para hoje, daria por volta de 300 mil reais. Benedito está arruinado. Tinha 136 de dívida e 90 de crédito. Não tem mais arroz. Não sabia o que fazer. Como olhar na cara dos familiares que emprestaram dinheiro? Benedito era a síntese do fracasso. Mas isso fica para depois. Porque, afinal de contas, nós temos uma comemoração em vista. Benedito vai festejar um pouco, tentar esquecer o fracasso dos negócios, mas não vai desgrudar da sua fortuna. Benedito recebeu o cheque de 90 contos de réis no dia 26 de novembro de 1937, uma sexta-feira. Naquela época, os bancos funcionavam no sábado pela manhã. E contra o conselho dos seus primos, Sebastião e Joaquim, contra o conselho do Antônio Lemos, que lhe comprou o arroz, contra o conselho até do gerente do banco, Benedito resolveu sacar todo o dinheiro no sábado pela manhã. 90 contos de réis, atualizando mais de 300 mil reais. Eram 180 notas de 500 mil réis. Benedito nunca tinha visto tanto dinheiro. Mas a despeito disso, Benedito, como vimos, era um homem arruinado. No domingo pela manhã, dia 28 de novembro, sempre agarrado à sua fortuna, Benedito vai para as comemorações da inauguração da Ponte do Veloso. Queria espairecer, queria esquecer. No dia 28 de novembro de 1937, a cidade de Araguari estava em festa. Era a inauguração da Ponte do Veloso, ligando Araguari ao centro-oeste brasileiro. Progresso, desenvolvimento, isso significa muita festa, muita comemoração. E foi para essa festa que se dirigiram Joaquim Naves, Sebastião Naves e Benedito Caetano. Aqui eles passaram boa parte do dia para depois retornarem a Araguari. Benedito, Sebastião e Joaquim ficaram lá o dia todo, com Benedito sempre agarrado ao seu dinheiro que ele colocou num pano enrolado na cintura. Ficaram por lá e retornaram ao final do dia. Benedito janta na casa de Joaquim, onde ele estava hospedado, e diz que vai dar uma volta. Sai. No passeio público, ele encontra Sebastião Vieira Costa, que era empregado de um armazém onde o Benedito ficava ouvindo no rádio o preço sempre em queda do arroz, o armazém de Manuel Marques. Sebastião e Benedito seguem para o Parque de Exposições, onde está acontecendo a Semana Araguarina. Araguari estava comemorando seus 50 anos. Se divertem pelas barracas e decidem ir até o cabaré, terminar a noite. Ficam no cabaré até por volta das 2 da manhã. Perto do armazém do Manuel Marques, Sebastião se despede de Benedito. Benedito segue sozinho. No dia 29 de novembro, a segunda-feira pela manhã, Joaquim Naves acorda e percebe que Benedito não voltou para casa.
Ele estranha porque Benedito sempre voltava. Se lembra que Benedito não estava desgrudando do seu dinheiro. Fica com receio. Será que aconteceu alguma coisa? Vai ao encontro de Sebastião Naves, seu irmão. Procuram por Benedito. Vão atrás do Sebastião da Costa para que ele dissesse alguma coisa sobre Benedito. Ele só sabe o que aconteceu na madrugada anterior. Eles procuram na rua, em praças, em todo lugar. Ninguém tem notícia de Benedito. Eles chegam a procurar Floriza Martins da Silva, uma mulher com quem Benedito eventualmente pernoitava. Ela o tinha visto no cabaré na madrugada anterior. Mas perguntada, ela disse: a última vez que eu tive com Benedito em casa para passar a noite foi da sexta para o sábado, quando ele me mostrou aquele cheque de 90 contos de réis, me chamou para morar com ele em Ponte Nova, a cidade natal dele. Eu não quis, porque eu queria ser livre, mas não tenho notícias do Benedito. A essa altura, a pequena cidade de Araguari, na época tinha 22 mil habitantes, já tinha notícia do desaparecimento de Benedito, um homem que carregava uma fortuna. O que teria acontecido ao Benedito? Os irmãos Naves procuravam aqui, procuravam ali, fizeram de tudo e não acharam. Benedito tinha sumido. Sem mais ter onde procurar, nem mais ter o que fazer, os irmãos Naves procuram a polícia. Vão até a delegacia. O delegado da cidade era um farmacêutico, Ismael Benedito do Nascimento. Naquela época, não se exigia que o delegado fosse bacharel em direito ou integrante da carreira policial. O doutor Ismael, então, instaura o inquérito por meio de uma portaria. A primeira testemunha ouvida foi Sebastião Naves. A segunda, Joaquim Naves. Foi ainda ouvido Sebastião Vieira da Costa, o último amigo a se encontrar com Benedito em Araguari. Ouviu-se ainda Floriza Martins. Foram buscar em Ponte Nova o pai de Benedito para também depor. Ele depois nada sabia sobre o filho. Nenhuma pista aparece, mas o povo está inquieto, cobra uma solução. O sumiço de Benedito, com seus 90 contos de réis, é algo que não pode ficar sem uma solução. Deixar um crime desse sem solução, já se dizia crime, depunha contra tudo que o Estado Novo pregava: lei e ordem. Isso não podia ficar dessa forma. O governo do estado de Minas Gerais, então, decide mandar um delegado especialmente para tratar desse caso. Quem vai responder pela delegacia não é mais o Dr. Ismael Benedito. Quem vai chegar para conduzir investigações é o primeiro-tenente da Polícia Militar, Francisco Vieira dos Santos. Ele vai resolver. Certamente ele vai resolver. Meus amigos, essa foi a primeira parte do nosso vídeo do caso dos irmãos Naves. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou, deixe seu like. A segunda parte desse vídeo vai ser postada amanhã e você vai ter acesso à continuação dessa história. Muito obrigado.